Com Isabel Mega, olhando já para 2026, as articulações que já começam, estão avançando e a gente pode falar agora da criação de uma superfederação. União Brasil e Progressistas juntos fizeram oficialmente esse anúncio dessa superfederação. A aliança agora vai estar entre os partidos com maior peso no legislativo. É a chamada União Progressista, que Isabel Mega, acompanhando ontem esse evento, a gente percebia uma série de acenos à oposição. Lembrando que tanto a União Brasil quanto o PP têm ministérios do governo Lula. São 4 ministérios, se a gente somar os 2 partidos, Carol. 3 para a União Brasil, ainda que muito da cota do Davi Alcolumbre, não do partido em si. E o Ministério do PP, que é o Ministério do Esporte, que está com André Fufuca, Carol. Então, de fato, mesmo tendo nomes na esplanada do governo Lula, o que a gente tem de espinha dorsal dessa federação que nasce, mas ainda precisa ser, de fato, consolidada, aprovada nas convenções partidárias das 2 siglas, é, de fato, um viés bastante oposicionista, Carol. Isso aparece, inclusive, nos discursos. Eles lançaram um manifesto que é uma espécie de choque de prosperidade, defendendo, por exemplo, que haja menos intervenção na economia. Não deixa de ser também uma certa indireta que a gente percebe a como os governos do PT tradicionalmente tocam a economia. Então, tem ali uma espécie de espinha dorsal, digamos assim, que flerta muito com o bolsonarismo. Tanto é que a gente teve a presença de diversos ex-ministros do governo Bolsonaro, diversos expoentes que flertam com o bolsonarismo e que, inclusive, não são dessas legendas. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, era um dos convidados. Outros membros do PL também estavam por lá. E nessa hora, Carol, é muito interessante ter essa sinalização ali, fazer presença de fato, porque lá na frente, em 2026, essa federação tem tudo para ser muito disputada entre as forças políticas que forem disputar uma vaga à presidência da República. Outro fato curioso é que a gente tem, de um desses partidos, alguém que já se coloca como pré-candidato, que é o senador Ronaldo Caiado. E quando a gente coloca uma lupa, por exemplo, no União Brasil, já é um partido extremamente complexo, fragmentado, Carol, que nasceu de uma fusão de 2 partidos que tinham muitas diferenças entre si e que se juntaram, botaram todo mundo no liquidificador e essas diferenças, elas não ficaram completamente diluídas. Estou falando do PSL, estou falando do DEM. Então, você vai colocar mais um ingrediente nesse liquidificador para tentar dar uma misturada e ainda assim a coisa não vai estar 100% diluída, Carol, porque é muito difícil você chegar a consensos em relação a legendas que são tão pulverizadas em relação a forças políticas. Mas a cúpula está defendendo que, de fato, haja um afastamento do governo Lula para 2026. Quando eu falo cúpula, tem 2 nomes que são importantes da gente citar. O Ciro Nogueira, que é ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, bolsonarista de primeira ordem, que é presidente do PP. E também o Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, mas está longe de ter uma boa relação com o Palácio do Planalto, Carol. Então, os 2, inclusive, vão dividir a presidência dessa federação. E até para se chegar nesse acordo da presidência, teve muita discordância, porque quem queria ser o presidente nacional da federação era o agora ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Qual que foi o consenso para este ano? E ano que vem eles vão ter que resolver isso, fazer uma gestão conjunta. Então teremos uma federação com 2 presidentes, o Rueda e o Ciro Nogueira. Então, é muita coisa que aponta para diferentes lados e que eles vão ter que afunilar. Qual que é o problema também, Carol? É a gente pensar nos estados, porque tem candidatos tradicionalmente do PP que vão disputar vagas, por exemplo, para o Senado. Aí vem o cenário do União Brasil e tem cenários que você tem um pouco mais de complicação em acertar isso. Paraíba, Pernambuco são 2 exemplos.
E aproveitar, Isabel, também trazendo essa leitura agora para a administração do governo. O quanto que a formação dessas federações, de uma federação como essa, União Brasil e Progressistas, pode dificultar o governo Lula nessa reta final de terceiro mandato? Carol, falar de federação, digamos que está assim na moda. Os partidos estão atentos a isso, conversam entre si para pensar sobre novas alianças, inclusive surfando nessa onda do próprio União Brasil com o PP. E aí, qual que é a questão para o governo Lula? Porque a intenção e essas alianças, da forma como elas estão sendo colocadas, elas representam um risco porque elas vão trazendo um afastamento desses partidos do governo Lula. São partidos que estão mirando a centro-direita ou um centro democrático, como eles gostam de dizer, e aí no discurso fica muito distante de um discurso que é mais de esquerda ou de centro-esquerda, que é pregado pelos partidos que compõem ali a base, digamos, mais histórica, mais raiz do PT e que dá sustentação ao governo Lula. Então, esses anúncios de federações, eles complicam muito a vida do presidente da República em uma eventual tentativa de reeleição. Eu falo eventual, ele se coloca como candidato para 2026. Então, de fato, isso se concretizando, lá em 2026, esses arranjos todos, eles vão se afunilando. A gente vai tendo esse desembarque aos poucos e essas federações rumando para um lado ou para outro. Os lados que estão saindo mais fortalecidos em relação a essas discussões são os lados de afastamento do governo Lula. E tem outros partidos que estão conversando. Carol, a Jussara Soares apurou para a gente ontem também uma conversa que está acontecendo do MDB com republicanos. Republicanos já tinham conversado antes com outros partidos, a coisa não evoluiu, então outras siglas vão se atentando para isso. A federação hoje, Carol, é uma necessidade até mesmo de sobrevivência política e de fortalecimento. A gente tem muito partido no Brasil, então é uma possibilidade que foi dada até por restrições na nossa legislação eleitoral, de você ir afunilando isso, ter menos partidos, ter grandes forças políticas, mas elas não nascem, digamos assim, perto do perfeitinho, Carol, muito pelo contrário. Quando você coloca uma lupa, você tem muita falta de consenso e muitas dificuldades em gerar posições que representem de fato a todos que estão por dentro, digamos assim, dessas alianças. Isabel Mega, daqui a pouquinho vai conversar mais sobre essas articulações políticas lá em Brasília.